Bom, vamos começar então. Vamos falar sobre Agostinho. Bora. Vamos lá. E livro 6. Nossa pergunta tradicional. Você consegue identificar algum tema central desse capítulo? Alguma ênfase? Eu não sei vocês, mas acho que esse livro eu achei o mais difícil de ver uma contínuo, né? Uma ideia de começo a fim. Eu achei mais difícil mesmo de conseguir identificar, assim. Mas uma coisa que parece que permeou bastante todo o livro parece essa fase de transição dele, assim, onde ele tá meio que sendo despertado, assim, para pelo Senhor, assim, né, para conhecer o Senhor. Parece que eu não sei, eu não consegui resumir isso numa frase, mas parece que ao longo do livro fui percebendo que ele criando consciência, falando de como Deus estava trabalhando no coração dele, Uhum. assim, né, onde ele está meio que perdido numa fase de transição, assim. É isso que eu percebi. Não, eu acho que Cara, acho que é por aí. Eu acho que isso reflete um pouco esse caráter meio incerto do capítulo, né? Exato. Porque ele parece que ele chega a algumas certezas do que acerca do que é falso, mas não certezas ainda do que é verdadeiro, né? Hum. Então, parece que essa incerteza ainda do que é verdadeiro meio que permeia essa, essa falta de clareza, digamos assim, sobre um tema central. Não que todo capítulo tenha que ter um tema central, né? Até porque é uma biografia, né? Mas parece que em alguns pontos ele sempre trazia uma questão um pouco mais, de maneira um pouco mais viva, e aqui ele realmente meio que espalha isso, né? Então talvez o ponto central do capítulo seja essa incerteza, não sei. Fala aí. cara, para mim o ponto central do capítulo, na verdade, me pareceu muito o Alípio, né, o amigo dele. Eu Eu acho também que achei. eu acho que ele estava meio que introduzindo um novo personagem na história aí, sabe? Então, porque de bate-pronto, você deu uma passada de olhos antes da gente entrar na reunião, mas foi... ele fala um pouco dessa incerteza, né, que começou a surgir nele, né? É nesse capítulo que ele fala sobre que ele começa a praticar a religião da mãe como uma opção filosófica, ou é no anterior? Eu acho que ele o livro 5 parece que dá uma continuidade muito grande pro livro 6, né? Então eu acho que ele menciona como ele já estava se Ah, é vendo no como um anterior, né? É isso. catecúmeno da igreja no Isso. anterior, mas não ainda com a convicção de alguém que abraçava todas as, mais pela incerteza daquilo que ele já, pela certeza daquilo que ele queria rejeitar já, né? Sim. Então, daí talvez na estrutura da história aqui, porque talvez ele esteja cobrindo o mesmo período de tempo, né? O mesmo lapso temporal. Essa passagem de tempo nele é meio clara, né? Que ele começa, tipo, o primeiro livro é meio que antes de eu ser gerado, aí fala da infância, fala da adolescência, agora ele está chegando mais próximo da vida adulta, que é quando ele começa a ter um pouco mais de reconhecimento profissional também, gente seguindo ele. E eu não sei, cara, a sensação que eu tenho é que ele vê a Alípio como um mini eu, sabe? Um mini Agostinho, assim, alguém que ele se identifica muito, né? E até ele meio Eu que. até me, Pode falar aí, Abner. não, eu até fiquei me questionando quantos anos será que tinha Alípio quando ocorreu esse primeiro encontro com o Agostinho? Porque pelo que eu entendi é que é uma fase entre os 19 e os 30 anos, pelo que é falado um pouco assim nesse livro. Uhum. E aí tem essa questão que ele tem que convencer um pouco o pai de Alípio para que Alípio o acompanhe, e tem esse Uhum. questionamento que o pai não estava muito aceitando. Eu fiquei até pensando quantos anos tinha Alípio quando eles falam, Uhum. né? E tem Depois eu vou até uma... procurar. Você ia falar, Wagner? Desculpa, te Eu cortei. tava pensando, não, tava pensando justamente nisso também, porque quando tu comentou que ele se identifica com o Alípio, o que eu achei interessante foi que ele quase viu nele um espelho de si mesmo, né? Sim, sim. Especialmente É, alguém que é mais jovem, sendo alguém que se impressionou com
erudição de Agostinho e queria seguir Sim. parecida com o próprio Agostinho, se identificou com o fato e depois se desiludiu, né? E parece que essa amizade que ele criou, que ele desenvolveu com Alípio tem uma ideia parecida, mas ele está vendo algo em Alípio que ele não viu em si mesmo quando está vendo algo que ele achou interessante e desparecido dele em Alípio, com todas as similaridades, tudo que era similar, né? É verdade. Tem até É que a algum questão da trecho que castidade, ele... né? Isso que eu ia falar, o trecho da castidade, que ele traz essa reflexão, que eu falo, poxa, o Alípio conseguiu se guardar Exato. enquanto eu ainda vivia diretamente na carne, né? Fugindo da questão do matrimônio e Exato. escapando pelo mundo aí. E existe até um paralelo que podia ser traçado entre o episódio das peras lá do começo do livro, né? Com o episódio dos gladiadores, né? É eu verdade. ia falar isso também. Porque são os amigos que como que ele fala? Amigavelmente violentaram. De levar ele pra exibição. Pro Coliseu. Pro Pro pão e Coliseu. circo, né? Pro pão e circo. Imagina, né, cara? E o que eu achei muito, muito interessante foi a descrição dele, né? Sobre Alípio parecia resoluto em ficar ali de olhos fechados, né? E de não ser contaminado, mas era algo que transcendia ele, que era maior do que ele. Existia nele uma vontade que cativava ele mais do que a própria autorresolução de não ser encantado por aquilo, né? Então, e daí você consegue ver alguns paralelos justamente com a questão da castidade e com relação ao pecado como um todo, né? Essa inabilidade ou incapacidade humana de resistir àquilo que atrai o coração caído, né? É que apela aos sentidos, né, cara? Porque se eu bem me lembro, ele tá lá de olho fechado, ele ouve a galera. O que tá rolando? Ele abre o olho e aí fica... Não consegue mais. Fica preso ali, né? Cativado por aquilo. Imagina ver Eu acho que isso tem... Eu acho que essa talvez seja uma das ênfases desse capítulo, né? Dessa escravidão ainda, né? Porque ele começa falando: ó, minha esperança desde a juventude, onde estavas para mim e para onde te afastaras, né? Não me criastes porventura, não me distinguiste dos quadrúpedes e não me fizeste mais sábio do que as aves do céu. E eu vagueava nas trevas, por um caminho escorregadio, e te procurava fora de mim, e não encontrava o Deus do meu coração. E chegara até as profundezas do mar e desconfiava e desesperava de encontrar a verdade. Então essa busca por Deus, essa busca pela verdade fora, nas coisas que eram vistas, talvez aí a gente pode trazer a questão das sensações, né, da percepção que o Lucas falou, como isso influenciava, né, de maneira inevitável a caminhada dele. Eu acho também que lá pelas tantas, né, ele vai falar sobre que ele buscava a vida alegre, mas ele não tinha capacidade de fazer isso porque ele ainda se sentia no 20 arábico. Ele fala: amava a vida feliz, mas tinha medo de encontrá-la onde ela reside, buscava fugindo dela. E daí na sequência ele fala, amarrado no 21, amarrado à doença da carne por uma atração mortífera, arrastava minha corrente, receoso de ser solto, e rejeitava, feito golpes cortantes, as palavras com uma mão que me soltasse, as palavras que com uma mão que me soltasse exortavam ao bem. E daí ele fala da relação com Alípio também, né? Através de mim a serpente falava ao próprio Alípio, e pela minha boca armava e espalhava armadilhas no caminho dele. Então, eu acho que tem essa procura, cara, por aquilo que é cativante mesmo, sabe? Por aquilo que
que traz alegria, aquilo que traz a plenitude, né? Satisfação, né? Satisfação, e você ficar apegado àquilo que você imagina que vai te dar satisfação, como um preso apegado à sua corrente, achando que aquela é a segurança que ele tem, sabe? Para mim uma descrição muito muito viva assim do ceticismo com relação a Deus, né, em muitos casos, de gente que não entende o que é se encontrar plenamente em Deus, né? No último parágrafo, lá quase no fim, talvez a frase que mais me chamou a atenção no capítulo todo é essa: ai da alma do temerário que esperou encontrar uma morada melhor deixando-te. Vira-se e revira-se sobre as costas, o ventre e os flancos, mas tudo é duro, e só tu és repouso. Para mim foi a frase do livro aqui, que me marcou mais, né? Justamente por conta dessa descrição tão vívida do que é esse repouso, do que é essa satisfação, né? Dormir numa cama dura, você vira e você não encontra lugar, você não consegue se ajeitar, e você vira de bruços, vira de costas, de um lado, de outro, e não tem repouso, né? Você não encontra repouso, só tu és repouso. E a morada, né? Ai da alma que procura encontrar uma morada melhor tentando te esquecer, Deus, né? Sim. Porque só tu és a morada, só tu és o refúgio, né? Eu acho muito legal também a ideia que quando ele apresenta aquela questão com o bêbado, da questão daquele contraponto com o bêbado. Eu não sei em qual parte está no arábico, mas nossa, eu achei muito interessante ele questionando a alegria que o bêbado tinha nas mazelas e muitas vezes a alegria que ele tentava encontrar, mas ainda não estava tão congruente com o que ele precisava ou com o que ele devia encontrar. E ele até se questiona muitas vezes, faz uma auto-reflexão, poxa, como que ele é tão feliz esse desprezo, nessa situação perversa, e eu não consigo encontrar ainda um caminho de total felicidade, né? A alegria ainda é muito, muito confusa para ele. No fim das contas, ele não admite que a alegria do bêbado era uma alegria plena, né? Ele entende Exato. Mas ele, ao mesmo tempo, como é que ele conseguia viver algo pelo menos momentaneamente alegre, e ele, Agostinho, não, né? Se achava infeliz, né? Ele Essa se achava infelicidade. infeliz. Porque é o que você falou no começo da nossa live aqui. É muito mais não encontrando a verdade, mas entendendo o que não é verdade para ele. Ele ainda não chegou num ponto de uma reflexão do que é a verdade realmente. Mas em vários aspectos desse livro, ele percebe o que é em verdade para ele, o que não pode ser a verdade para ele. Isso é muito legal. Essa passagem do bêbado mesmo é uma delas. E a gente tem que lembrar que ele traz consigo a bagagem daquilo que aconteceu já, né? Então, por exemplo, quando a gente lembra da morte do amigo dele, né? Sim, que ele ficou muito sentido, ele tem uma grande interrogação a ser resolvida, né? Uma grande questão a ser respondida, que é a questão da morte. E em determinado ponto aqui, inclusive, ele fala sobre Epícuros, né? Que ele não conseguia abraçar por completo o que ele dizia por conta da transcendência da vida, né? Por conta então ele já tinha alguma noção de que, peraí, isso aqui não é o fim, né? Existe algo além, que é aquele, digamos, platonismo que ele adquiriu, ou pelo menos essa questão da transcendência que a gente já discutiu nos livros anteriores, que ele já tinha algum tipo de conceito dessa transcendência. Mas como é que você transcende? Como é que você chega no divino, né? Essa é a grande incerteza dele, que ainda não estava resolvida. E me parece aqui que ele
em alguns momentos ele que essa era uma verdade que ele precisava responder, quando na realidade o que ele realmente precisava é que essa resposta viesse além dele, do próprio Deus, né? Não como algo que ele resolvesse investigativamente, mas algo que fosse Recebido, né? revelado, recebido. Exato. Acho que é muito dessa, não sei se confusão é o melhor termo, mas é um conflito, né? Um conflito em si mesmo vem justamente disso, né? Que ele ainda está até as poucas vezes que ele menciona a busca da sabedoria, né? Aí ele tá muito vivendo esse conflito de buscar a verdade simplesmente via o seu conhecimento, via o raciocínio, né? E pouco ainda da verdade que é recebida por revelação. Sim. E justamente nessa, é isso que parece que ele está navegando, né? Que ele está observando as não verdades com o seu próprio raciocínio, mas não está caminhando uma forma de humildade para receber a verdade como revelação. Tem um parágrafo aqui no 4 arábico, né? Lá no finalzinho, ele fala, ele com os contrastes magníficos dele, né? Mas tu, altíssimo e pertíssimo, ou seja, o Deus que está longe, né? Que transcende, mas que ao mesmo tempo está perto. Secretíssimo e evidentíssimo, cujos membros não são ora maiores ou menores, mas que és inteiro em todo lugar e não estás em lugar nenhum. Tu não és absolutamente segundo esta forma corporal, e no entanto fizeste o homem à tua imagem, e este ocupa um lugar da cabeça aos pés. E daí no parágrafo seguinte, esse Deus que é transcendente e ao mesmo tempo é o Deus próximo, ele vai falar, diante disso, ele vai falar um pouco sobre o conhecimento. Então, lá na segunda frase, ele fala: o afã de conhecer algo com certeza roía tanto mais violentamente meu íntimo, quanto mais me envergonhava de ter sido iludido e enganado por tanto tempo pela promessa de conhecimentos certos, e de ter tagarelado com confusão e presunções pueris sobre muitas coisas incertas como se fossem certas. E daí tudo isso prepara pro 6 ali, né? Que ele fala sobre Ambrósio. Feliz ouvia Ambrósio dizer a miúde em seus sermões ao povo, como se recomendasse uma regra com grandíssima insistência. A letra mata, mas o espírito comunica a vida. Então aí você tem a ênfase do espírito comunicando, né? E não da investigação autônoma. O espírito comunica a vida. Quando o Ambrósio explicava espiritualmente, removendo o véu místico, trechos que, tomados à letra, pareciam conter um ensinamento perverso, e dizia coisas que não me repugnavam, embora eu ainda não soubesse se o que dizia era verdadeiro. Então aqui ele traz a questão da hermenêutica do sentido espiritual do texto, né? Como algo revelado pelo Espírito. E que de certa forma, transcendia esse poder investigativo dele, né? Exato, exato. Mas deixa eu fazer um contraponto aqui, então, porque eu posso estar um pouco enganado, mas o maniqueísmo é um tipo de gnosticismo, não é? É uma De religião. rejeição da matéria, etc. Mas quão importante é a gnosis no maniqueísmo? Quão importante é essa revelação mística no maniqueísmo? Porque talvez a questão dele não seja exatamente resistir a uma revelação mística, porque é exatamente esse caminho que ele está usando aqui, né? A revelação espiritual que vai abrir a porta para ele, né? Nada como uma alegoria para deixar um texto difícil mais tranquilinho, né? Então, pode ser, não sei, tô tentando raciocinar aqui com a cabeça dele, né? Uhum. Eu acho que eu não sei se eu tenho uma resposta para isso, mas a concepção dele do divino, de um Deus transcendente de tudo que existe, já colocaria isso em outra categoria, né?
Então não é um divino interno da realidade que simplesmente se revela para nós aqui através da, né? Mas é o Deus que sustenta todas as coisas e que transcende tudo e todos, que se revela pelo Espírito. Um Deus que é pessoal, que não é simplesmente enérgico, né? Mas um Deus que comunica intencionalmente, né? Não sei se... Acho que talvez... Não, acho que tem sentido. Acho que eu fiz a pergunta honesta, assim, não era uma pegadinha para ninguém, não. Eu também não tenho a resposta, mas eu acho que essa questão do Deus pessoal que se revela de forma pessoal, assim, e aí aqui ele está falando do Espírito, né? E pelo que eu entendi, aqui ele está falando do Espírito como o Espírito Santo, e não o Espírito como o mundo, uma entidade não carnal, né? Exato. Então, acho que talvez seja essa uma das pedras de tropeço, né? Que E até tem uma parte que ele fala, eu me tornava cada vez mais miserável e tu te aproximavas cada vez mais de mim. Então ele tinha esse entendimento também de um Deus bem pessoal, mesmo na miserabilidade total dele, né? Isso eu acho bem relevante, somente para essa questão de arrancar os vícios e tentar purificá-lo, já tentando compreender essa transcendência, que não seria através do raciocínio ou da força de vontade dele, né? Que ele conseguiria se livrar de todas as tentações e os problemas que ele carrega desde o início do livro, mas sim de algo que transcende. Não que ele chegou já nesse ponto aqui. Talvez é muito mais um processo ao longo da própria história dele, que a gente vai vendo junto, né? Um Deus que vai atrás e resgata, né? Tipo, que realmente busca o perdido. Ai, cara. E ligado com isso que você falou, Minão, eu tenho trabalhado com os jovens lá da igreja, questões de vocação, chamada, etc., né? Aquelas coisas clássicas. E aí eu tenho insistido um pouco com eles, algo que a gente vê Agostinho fazer o tempo todo aqui, né? Que você mesmo citou, essa constante reavaliação das coisas que aconteceram antes, à luz de uma vida que já foi mais vivida, né? Uma vida que já colheu os frutos das decisões, entendeu? Sejam eles bons ou maus, e você consegue reobservar isso, né? Então, aqui, talvez dos pontos de troca nele, né? Que vira a chavinha dele, é quando ele para de confiar nessas coisas, né? Ele já está vindo nessa crescente. Aí, nesse capítulo mesmo, ele fala lá pelo menos já tinha abandonado as coisas falsas. E aí, na sequência do que o Lucas leu aí no 6, ele fala, pois meu coração se abstinha de todo assentimento, receando se precipitar. E essa suspensão me matava ainda mais. Então, Deus encontrando ele ao longo do tempo, né, cara? Acho que para mim essa é uma das grandes lições, assim, da Confissões de Agostinho, essa presença de Deus, assim, cortando toda a história dele, sabe? Você conseguir ser capaz de olhar para trás na sua história e ressignificar, reinterpretar, sei lá, Reavaliar realmente, né? Reavaliar suas experiências, refletir sobre seus atos. Isso ele é bem constante. Nesse livro mesmo, ele traz isso também muito direto com as decisões que Alípio tomava. Porque o Wagner, foi bem certo o que o Wagner falou. Como ele via também o Alípio como um mini ele, então ele sabia muitas das experiências que Alípio ia possivelmente passar, e isso também traz reflexão para ele durante o livro, né? Coisas que Alípio foi passando, que ele olhava para ele e refletia na passagem, tipo, aconteceu esses problemas com Alípio, que nessa época eu não tive tal maturidade para conseguir me livrar disso. Quando ele trata com Alípio a questão que ele fala que ele é bem direto com Alípio, que ele acha que até é meio ríspido, mas Alípio tem uma autorreflexão correta, e que talvez fosse ele é muito mais afastado que aproximar.
Então é legal ele fazer essa ressignificação durante até essa amostragem com Alípio mesmo. E acho que isso envolve até a ideia dele do porquê escrever o livro, né? É, Porque existem é, aspectos individuais, tanto dele quanto de Alípio. A história de cada um é a história de cada um. Mas existem aspectos universais que faziam parte tanto da história de Alípio quanto dele, por causa dessa reflexão que vocês colocaram bem aí. E que também faz parte da nossa história, né? Então, a ideia dele expor isso publicamente num livro como esse, em formato de oração, para a gente poder aprender. Agora, é interessante essa questão de você olhar para trás e reavaliar ou reinterpretar a sua própria história teologicamente, é que você começa a olhar para o presente e para o futuro de maneira mais esperançosa, né? Porque eu estava ali atrás, no meu passado, despreocupado com a ação de Deus, mas Deus estava agindo, né? Ele fala isso constantemente. Eu não sabia, eu não procurava, eu não buscava, mas Deus estava agindo. E se Deus estava agindo quando eu estava despreocupado, ele continua agindo agora, né? exato. Então, a confiança para você enfrentar os problemas, as decisões, as lutas do dia a dia, isso tudo é transformado à luz dessa presença redentora de Deus, né? Assim, isso é um ponto que tá bem saliente na minha cabeça, porque foi basicamente uma das conclusões do sermão desse último domingo, né? Da cura do endemoniado. Essa percepção de que a todo momento a gente vive com toda a nossa história, né? Eu estou aqui hoje falando com vocês por conta de todas as outras decisões que eu tomei no passado, 100% delas, todas elas me trouxeram até aqui. E aí quando Jesus cura o homem lá na região dos Gerazenos, que estava possesso pela legião, o homem quer abandonar aquela região e ir com ele. E Jesus fala, não, você volta para sua família e fala tudo o que Deus falou por você. E eu estou pregando no Evangelho de Marcos, é a primeira vez que Jesus autoriza alguém a falar a respeito dele. E ele pede para voltar para a família, e aquele cara, o povo da região ali de Decápolis, quando vai até Jesus e vê o endemoniado ali, o Marcos escreve que ele se refere ao endemoniado no presente. Não é aquele que tinha sido possesso por demônios. Aquele cara que estava sentado ali, curado na frente de Jesus, era o endemoniado ainda. Aquela era a identidade dele ainda. E a partir dessa identidade é que a mensagem de Cristo seria proclamada ali na região de Decápolis. O pessoal ia ficar admirado, e quando Jesus volta para Decápolis, porque ele atravessa o lago, né, acalma a tempestade, chega lá, ele não passa nem 24 horas em Decápolis e volta. Quando ele volta para lá, as pessoas estão muito mais prontas para recebê-lo. Então, o endemoniado que teve a sua identidade de endemoniado ressignificada, né, depois que ele é salvo por Cristo, que a partir dessa identidade que ainda era dele e era de conhecimento geral, é a partir de onde ele transmite a mensagem, fala a respeito de tudo que Jesus fez por ele, né? Jesus fala tudo que o Senhor fez por você, e ele fala tudo que Jesus fez por ele, ali também num grau assim de perceptividade que poucas pessoas tiveram até ali no Evangelho de Marcos. E essa ressignificação da história dele, da identidade dele, é o que aproxima as pessoas de Jesus num segundo momento. Então, esse movimento, gente, e aí o Lucas eu não sei se o Wagner está fazendo aconselhamento também, né? Mas essa parte de aconselhamento, essa parte aí, que até, cara, é uma das forças da psicologia secular, né? Dizer que reinterpretar a sua própria história é uma chave importante para você abrir esperança no futuro, né? A gente reinterpreta a nossa história à luz do que aconteceu na cruz e assim, tudo ganha uma luz nova, né, cara? E eu acho que se a gente olhar para o movimento do aconselhamento bíblico, que é um movimento específico, né?
existe uma falha, assim, na questão da identidade em Cristo, né? Tem muita gente falando sobre identidade em Cristo, porque identidade é um tema que está na moda, né? Mas de você falar de identidade em Cristo como algo que suprime a sua individualidade, né? Ou que rejeita a história da pessoa. E não é isso que acontece. É essa ressignificação que é o que a identidade traz. Ela preserva a individualidade e ela redime essa individualidade ou tudo que tinha de mancha do pecado nessa história, né? Ela traz justamente o que aconteceu com Agostinho aqui, né? Ele continua sendo ele com todos os sofrimentos, com todas as decisões erradas e pecados que ele passou na vida dele, né? E a identidade dele em Cristo não é que ela suprime essa história, não, ela traz uma ressignificação, uma reinterpretação. Então a identidade em Cristo é comum, mas ela preserva essa individualidade que nos une e que nos faz distintos, né? Muito bom. Cara, que é o... Pode falar, Wagner. Não, eu tava com esse ponto mesmo, também tinha refletido bastante nisso, mas eu achei interessante vários pontos mais pessoais que Agostinho comenta, especialmente o seu amor pela a moça que volta para a África e deixa seu filho com ela, isso tudo fora do contexto de casamento, né? Várias decisões que ele está realmente lutando com as consequências daquilo que ele amava e com aquilo que ele continua a amar e não necessariamente sabe como, não é que ele não sabe como lidar, mas não sabe como ele deveria sentir sobre o contexto da vida que ele está então tem muito digamos, baggage, né, que ele está carregando ainda, enquanto ele está meio que aprendendo essa novo jeito de se reidentificar com Cristo. O que eu ia comentar é que essa questão que o Lucas falou, né, da individualidade, ela não é perdida, porque, cara, no fundo esse é um dos mistérios da Trindade também, né? Esse é um dos mistérios que a gente não... É difícil colocar em palavras, né? Como três pessoas distintas são o mesmo Deus, como eles não têm, assim, a tal da pericorese, né? Eles têm uma interpenetrabilidade, mas eles não se confundem completamente uns com os outros. Qualquer analogia que a gente der é sempre muito inferior a isso, né? E como que a gente compartilha um pouco disso, né? E Cristo dá essa oportunidade para a gente, né? Para a gente receber a identidade dele sem perder a nossa história, né? Participar da história da redenção da humanidade sem deixar de lado o fato de que eu, Lucas, nasci no Jabaquara, lá em São Paulo, entendeu? Eu não sou judeu, mas a história dos judeus é importante para mim. E aí, até indicar um livro, eu não sei quantos de vocês, se alguém já leu, na verdade, né? Do Wolf, Miroslav Volf, Exclusion and Embrace. Não. Tá na lista lá, mas não li ainda não. Então, eu comecei a ler por conta dessas questões de racismo, não sei o quê, de discussões, cara, que para mim é uma situação que parece muito sem saída, especialmente da forma como o problema é formulado, né? Essa formulação de problema de oprimido e opressor, e aceitando essas categorias, a parte de todos os problemas, eu sou evidentemente um opressor nessa estrutura, né, que é montada. E, cara, talvez eu seja mesmo. Estou aqui, como o Agostinho faz, estou suspendendo minhas afirmações a respeito de mim mesmo, ou aceitar qualquer coisa, enquanto eu reflito sobre isso. Mas aí o Wolf, cara, ele faz a ideia de exclusion dele, né, é um self, é uma personalidade, uma identidade que ela se murou e ela não aceita ser penetrada por outro, né? Ela não aceita ser coabitada por outro, né? Então, eu ainda estou meio no meio do livro, assim, né? Mas essa percepção dele, assim, de que para eu ter uma identidade mais completa, eu preciso ter algo que é meu,
está falando do embrace, né, que eu acabei de ler agora antes da reunião, de eu abraçar, eu acolher alguém, mas eu deixar a pessoa sair também. Então a gente não se confunde na mesma identidade. Eu não estou colocando alguém para dentro de mim, eu estou permitindo que essa pessoa habite dentro de mim por um tempo, mude alguma coisa ali e saia. E isso vai transformando a minha identidade também, né? Em alguma medida, parece que ele está adotando um pouco essa questão da pericorese, assim, né? Aplicada aos seres humanos, né? Da nossa identidade como sendo algo que é coletivo nesse sentido, embora eu ainda tenha algo que é meu. Então, enfim, é um bom livro, vale a pena ler. Pode subir na lista aí, que é bem Tá bacana. bom, ao invés de eu esperar mais uns 50, eu vou esperar uns 30. Eu tenho umas prioridades. Não, Exato. brincadeira. Esse aí eu tenho marcado para ler agora nas férias também. Então já vou Boa. pegar a dica. E aí, enfim, né, eu não vou continuar falando muito tempo mais, mas talvez isso explique um pouco a função do Alípio aí, né? E porque, e assim, é interessante porque a gente tem as amizades que Agostinho desenvolve, elas costumam ser muito profundas, né? Pelo menos é a impressão que dá. São amizades que realmente, com quem ele realmente divide a vida. Que muitas vezes a gente tem dificuldade de ter, né? Então, Pois é. talvez Alípio seja essa figura aí nesse momento, né? O outro amigo dele morreu, então agora tem o Alípio, né? Mas até essa estrutura que tu mencionou do Exclusion Embrace tem um elemento que ele está descrevendo a amizade com a Alípio como algo que ele está recebendo, né? Ele não está simplesmente observando a vida de Alípio e tomando nota, né? Ele está vendo Alípio, vendo si mesmo e vendo Alípio e vendo algo que ele quer, né? Então tem muito disso, até meio que uma ideia também algo que ele comenta no comecinho do livro sobre a imagem de Deus, né? De algo que ele está aprendendo, o que significa isso. Tendo essa amizade com Alípio, ele está aprendendo algo sobre Deus, né? Ele está aprendendo algo sobre o que é realmente verdadeiro, que se não fosse o caso, ele não teria ele não ia poder fazer essas mesmas observações sem ter essa amizade. Sim. Cara, talvez uma das coisas que Alípio botou fundo na cabeça dele, que, salvo engano, já ali quando Agostinho foi ordenado, já não se casavam mais pastores, né? Os bispos já não eram, já faziam voto de celibato, não? Eu não me lembro muito bem essa parte. Mas até onde eu saiba, até onde eu me lembre da história de Agostinho, ele tomou o voto, né, de celibato. Então talvez seja ali só o fato de Alípio conseguir viver com aquilo de forma um pouco mais natural, assim, já botou uma ideia na cabeça dele, sabe? Bom, talvez seja possível, entendeu? Mas parece que aqui ainda ele não tinha encontrado as certezas, né? Então parece que até a opção pelo celibato ali, ela tinha no fim um aspecto de autonomia, né? De querer o celibato por paixão à sabedoria, né? Porque o casamento seria um entrave a essa uma distração, busca, né? uma distração, né? Então, eu achei bem interessante esse ponto aí, porque parece que a opção pelo celibato, então, pelo menos aqui, né? Talvez depois ele vai falar sobre como Deus redimiu esse desejo. Mas parece que aqui a opção é bem carnal mesmo, bem autônoma, bem mundana nesse sentido. Mas acho interessante que ele está realmente levantando dúvida, né? Porque, se eu não me engano, até a visão, até como ele descreve, né, a visão do celibato para ele como tu falou, é algo mais, até de certo meio, podemos dizer, egoísta, né? Ele deseja aquilo para poder ter algo
que é a sabedoria. É como que é gnosticismo, né, no caso, né? É dizer não a algo que tem a aparência de ser carnal, de ser mundano, porque tem esse outro caminho que é mais elevado, né? Que é mais iluminado. Mas justamente como tu falou, Freitas, vendo no Alípio uma outra opção, levanta uma dúvida que nele não se encaixa com a visão que ele tem, né? Com essa visão mais maniqueísta dele. Então, são essas vendo que existe uma outra opção, tá criando várias dúvidas em certos pontos na forma dele de pensar. E o que acontece também com o plano dele com os amigos, né? Deles juntarem e viverem uma sociedade praticamente comum, onde tudo era dividido, e cuja ideia foi dada pelo romaniano que já era rico e ia dar, meio que dividia a riqueza dele. Daí alguns deles casaram e as mulherzinhas Muito demais. dissuadiram eles os amigos do contrário, né? Lá no 24, né, ele fala: quando começamos a questionar se as mulherzinhas com quem alguns de nós tinham se casado e outros pretendiam se casar nos deixariam fazer isso, aquela combinação toda que tão bem formulamos escorreu entre os nossos dedos e rompeu-se e foi abandonada. Eu achei muito engraçado o jeito que ele escreve, cara. Porque é justamente essa frustração, né? Os caras casaram com essas mulherzinhas que tiraram da gente essa ideia, esse plano tão bem engendrado que a gente tinha. Então, eu acho que ele via realmente o casamento como uma limitação aqui. Até para uma convivência desse tipo aqui que eles estavam combinando. Muito engraçado. Foi engraçado. Uma das outras coisas que me chamou a atenção no capítulo, talvez eu estou mudando a conversa totalmente de rumo aqui, mas foi como ele fala sobre a revelação para a mãe dele, né? Lá no começo ele fala sobre a viagem, de quando eles... deixa eu achar aqui. Foi bem no comecinho, né? Quando eles estão viajando, a mãe dele fala que eles chegariam porque... Cadê? Lá, bem no primeiro parágrafo ainda. Os viajantes angustiados e inexperientes do abismo costumam ser tranquilizados, né? Ela, a mãe dele, lhes prometia chegar a salvo porque tu lhe prometeras em visão. Então ele atribui aqui algum tipo de visão para a mãe dele, que algum tipo de promessa por visão que era dado para a mãe dele. Lá no final ele vai voltar a falar sobre isso um pouco, né? Que a mãe dele não recebeu visão, né? Não é uma coisa assim? Ela voltou para a África prometendo a ti que... Não é isso aqui, não, peraí. É isso. É lá no 23. Ela via de fato algumas coisas vãs e fantásticas, daquelas que o movimento do espírito produz quando estamos muito preocupados com algo, e as relatava não com a confiança que costumava ter quando eras tu que as mostravas a ela, mas com certo desinteresse. Com efeito, afirmava ser capaz de distinguir, por não sei que sabor que as palavras não podem explicar, a diferença entre aquilo que vinha de ti e aquilo que a sua alma sonhava. Então, de algum tipo de revelação ou de profecia que ele está falando que a mãe dele tinha, e que ela conseguia, de alguma forma, distinguir entre aquilo que era fantasiosamente produzido na cabeça dela e aquilo que realmente era dado a ela. Não sei, eu achei muito interessante esses dois trechos aí. Não sei o que vocês têm para me ensinar sobre o assunto. Eu fiquei confuso. A maior parte desse comecinho. Não entendi muito o que estava acontecendo. É interessante para mim que essa é a primeira vez que eu estou lendo Confissões em português. Então eu estou praticamente reaprendendo a ler português. Isso é bom, mano. A gente precisa que você saiba muito bem
a ler português para voltar lá para o Brasil. Tá Mano. certo, não, tem razão, mas faz tempo que eu não, não li uma coisa assim. Mas teve vários trechos conversando sobre a mãe dele que eu achei muito, tipo, não entendendo o porquê que ele tá levantando o assunto, e ao mesmo tempo também, especialmente agora refletindo depois de ler o livro até o fim, vendo na mãe dele também essa outra opção da forma como ele via a realidade, né? Que está criando na cabeça dele uma dúvida na forma de pensar que ele já tinha se acostumado e achado que era a forma mais iluminada, né? Mas até uma certa gentileza, né, na mãe dele, ele nota que que cria um contraste muito grande com o jeito de pensar que todo mundo aparentemente tinha. E até essa disposição dele, dessa investigação autônoma pela verdade, contrastando com algum tipo de recebimento, de revelação, né? Parece que isso tem uma função aqui. Mas o nosso ceticismo é muito pronto para rejeitar, né? Tipo, Exato. Pelo menos o meu, né? Cara, vou te falar, esse que livro aqui do J.K. Smith, cara, do On the Road with St. Augustine, acho que é só em português também. Acho que foi Mundo Cristão. Mas ele tem um capítulo ali sobre mães que justamente levanta isso, que o jeito que Agostinho fala sobre a sua própria mãe é para meio que, qual é o termo que eu estou buscando aqui, meio que confronta a nossa vontade de ter um elitismo, né? Na nossa forma de pensar, que a simplicidade que ele vê na mãe dele, no jeito que a mãe dele se identifica com Deus, confronta toda a ambição que existe, a ambição de ser um erudito, né? De ser alguém que realmente sabe. E esse contraste acaba sendo algo que acaba ensinando Agostinho mais sobre Deus pelo fato de ele poder ver a mãe dele do que em comparado a ver outros sábios. Por conta, talvez, justamente desse movimento da graça de Deus, né? Exato. De se revelar aos simples. Exato. Em contraste com os grandes filósofos que buscavam... Que vivem no mundo de elite, né? Cara, e o próprio fato dela dizer assim, tipo, não sei se sou eu falando, eu acho que sou eu mesmo, não é? Sou eu delirando, cara, é uma demonstração de humildade que talvez, cara, se acontecesse com mais frequência hoje em dia, a gente seria menos cético com essas coisas. Com certeza. Muitas vezes a gente vê os profetas e o pessoal que traz revelação de Deus, não sei o quê. Ou é coisa, cara, que Deus já revelou na Bíblia, não preciso que ninguém revele mais, entendeu? Já não faz sentido. Ou é uma parada assim, não sei, cara. Umas coisas mirabolantes, assim, para demonstrar o poder de quem revela, entendeu? E não... Exato, cara. De quem revela não, né? Porque quem revela de fato é o próprio Deus, mas o poder de quem traz a revelação, né? Da voz humana. A ênfase na pessoa. Isso. Então, cara, é muito difícil a gente discernir isso, assim. E a mãe de Agostinho, cara, ela tem essa humildade de, tipo, e temor, né, cara? De não falar que foi Deus que falou quando não foi, né, cara? Então, quando na verdade, ela querendo muito uma parada, né? Cara, a mãe de Agostinho, ela traz tantas lições aqui em termos de implicações pastorais, né? Se você pensar, talvez o Lucas que está pastoreando agora, né? Mas se eu pensar na minha igreja ou em igrejas em que eu passei, em quem a mãe de Agostinho seria, né? Ela seria uma senhorinha simples ali do nosso meio, Com né? certeza, mano. E daí, imagina você no domingo, depois de pregar, e uma senhorinha te procura e fala, então, eu tenho uma coisa que Deus tem falado para mim. Né? Qual seria o meu espírito diante dessa fala? Né? Qual seria a minha atitude? Seria uma atitude de imediato desprezo? Muito provavelmente.
né? Eu falo isso com pesar, porque acho que isso flui de um coração orgulhoso, né? É. De alguém que talvez não preste atenção nas pessoas mais velhas, mais simples, mais humildes, e dois, nesse ceticismo espiritual mesmo, de não crer na direção do Espírito na vida das pessoas até mais simples, né? Mas é Exato. lógico, você acabou de pregar, cara. Você é a voz de Deus. Falou tudo, né? Não tem mais nada para revelar, não, minha senhora. Vai para casa. Quem que é a senhora na fila do pão, né? Mas pensa em exemplos também, né, cara? Eu, na minha vida, recebi mais, ouvi mais consistentemente a voz de Deus nas senhorinhas da igreja que estavam agindo como mãe na minha vida, né? Do que em termos de consecutivo, em termos de frequência, até com de certo nível de proporção do que eu realmente estava precisando naquela hora, do que eu recebia de um sermão genérico, né? É muito... o coração orgulhoso quer menosprezar digamos assim, a fala de Deus da pessoa que tu recebe, da pessoa que no teu ver é mais simples, mas a pessoa que tem a mais frequência na tua vida de realmente poder dizer o que Deus está falando para você, acaba sendo aquela mãe, aquela figura mãe que está na vida de dia e noite, né? Que simplesmente pela relação que ela tem com você, né? Que tem um potencial de te servir de uma maneira que teu pastor não tem capacidade, né? Não tem nenhum acesso de poder falar daquela forma. A minha Muitas vezes a percepção... gente tem um... Pode falar, Binão. Não, muitas vezes a gente tem um coração mais receptivo, né? Dependendo das pessoas que falam conosco, do que diretamente uma pregação. Por isso que a gente acaba dando uma devida importância, assim, você para e reflete, fala, poxa, é um negócio que vai te marcar por um longo período. E às vezes não é nem interação direta, né? Mas o fato de você parar e observar essas pessoas, de você ir atrás, né? Porque muitas vezes o contato não vai acontecer a não ser que você vá atrás. Sim. E se você realmente acredita que Deus se revela a essas pessoas, né? Então você Está vai agindo, querer. né? Tá agindo na vida daquela pessoa. Ele está agindo na vida dessa pessoa porque essa pessoa pertence a ele. Exato. E o Espírito mora ali. Então você vai começar a ir atrás, a valorizar o aprendizado que você pode receber dela. E não só aquilo que você dá, né? Então, por exemplo, num grupo pequeno, né? O líder normalmente se vê como o cara que vai ensinar todo mundo, mas espera aí, ele tem muito a aprender ali nas conversas, porque o mesmo espírito que age nele é o espírito que está agindo nos outros, né? Então essa humildade no aprendizado em comunidade é essencial. É essencial. E até um comentário do Ministério Pastoral, né, tem, acho que tendo essa sensibilidade, muda muito a forma que tu interage com os teus membros, né, com os membros da tua igreja. Até a tua vontade de querer fazer perguntas mais diretas, né? Diretas não, mas perguntas mais meio que abertas, né? Não, pode contar a história, tio, que seja, né? Eu tô aqui para ouvir, né? Acho que a responsabilidade num contexto de visitas pastorais, esse tipo de coisa, assim, para isso que muitas vezes a vontade de entrar uma conversa com um membro com uma agenda assim bem detalhada, ao invés de querer buscar simplesmente querer ouvir o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, né? Para receber encorajamento, para aprender junto, para entender a pessoa melhor, né? Mas essa postura é muito
tem que ser mudada, né? Ao invés de entrar naquele relacionamento como a pessoa que está pronta para se dar, né? A pessoa tem que entrar, o pastor no caso, tem que entrar como pessoa que está pronta para receber, né? Como membro também. E não é nem uma questão de... Não existe uma dicotomia, né? Eu não vou... Eu só vou receber ou eu só vou dar. Não, é as duas coisas. Né? Exato. Entender que a gente está caminhando junto. E Exato. não simplesmente empurrando o outro para ele caminhar também, né? Claro. Mas que eu carrego o outro e o outro me carrega. A gente se abraça e vai andando, né? Exato. Porque os dois precisam da mesma graça. E aí, que mais que chamou? Desculpa, Só fala aí. um último comentário aí sobre isso, então, Lucas. A minha pouca experiência do Ministério Pastoral, especialmente porque a gente está fazendo isso à distância agora, né? É de que, cara, o maior contraste que, na verdade, eu vi saindo do seminário e indo para uma igreja atuar na função de pastor foi de que eu tive que abrir muito mais meu horizonte de percepção de pessoas mesmo. Assim. Quem são as pessoas que agora Deus está me dando para cuidar? Não são só pessoas como eu. Não são só pessoas que vão gostar de falar dos assuntos que eu gosto de falar, que vão se sentir encorajados por aquilo que me encoraja, mas são pessoas que precisam ser tratadas, precisam ser acompanhadas, enfim, na função, né? Na função de pastor como aquele que guia, de acordo com o que elas precisam. E, cara, às vezes é só ir lá e trocar ideia mesmo, e pedir para contar história, e saber como é que veio, da onde que veio, o que aconteceu, quem da família que morreu, quem que não morreu, entendeu? E aí uma coisa que me chama atenção, tanto na mãe de Agostinho quanto nessas senhorinhas, é engraçado, né? Porque geralmente são mulheres, cara. Parece que é uma área assim que Deus capacitou as mulheres de forma especial, cara, de ter assim aquela vida longa de obediência, aquela presença ali de santa, né, na congregação dos santos, mas alguém que parece que algo ali, Deus revela algo para elas, né? E aí compartilhando duas experiências que eu tive, que foram quando eu estava no segundo ano da faculdade de Direito, que eu estava cogitando ir para o seminário. Cara, eu estava na rodoviária do Tietê, pegando um ônibus para voltar para Atibaia. Tinha saído do trabalho, estava assim, cara, não estava de muito bom humor. E aí veio uma senhorinha, veio até mim e falou: "Você é um homem de Deus." Eu falei: "Muito obrigado, por que você está falando isso?" "Não sei, Deus me revelou isso e pediu para eu vir te falar." Eu falei: "Agradeço." Cara, eu não sei por que ela me falou aquilo até hoje, cara. Eu não sei. Mas, cara, ela estava certa. E minha avó, também uma senhora já de muita idade, 80 e tantos anos, que eu tinha 18 anos, eu levei ela para o Rio para visitar a família dela, e ela voltou falando para minha mãe que eu ia ser pastor. Daí minha mãe: "Por quê?" "Não, não é possível. Ele foi para lá, não entrou nas bagunças, não sei o quê, vai ser pastor." Acertou. Agora, por quê? Assim, se isso foi uma revelação extra que ela recebeu, se foi só sabedoria da parte dela, aí já é outro departamento, né? Mas a gente precisa ter olhos abertos para esse tipo de coisa, cara, porque existem alguns ministérios que as pessoas recebem que não são o nosso ministério. E a gente seria abençoado, a gente teria, pensando no ministério pastoral, né, cargas tiradas das nossas costas, porque a gente sabe que tem esse tipo de pessoa. Muito bem dito isso, porque é muito fácil entender e pensar do ministério pastoral justamente com a modo de pensar que Agostinho está aprendendo a desaprender, né? É muito fácil imaginar o ministério pastoral simplesmente como algo que é exercido aqui, né, no raciocínio, no ler de livros, no falar bonito, e pouco no que tu, né, no que tu vê quando Deus está agindo na senhorinha, né?
Cara, honestamente, ainda é um exercício intelectual para mim. Ainda assim, eu ouvi conselhos de pessoas, eu prestei atenção em pastores mais velhos, percebi que isso era era algo importante. O livro aqui, a conversa que vocês estão, que a gente está tendo aqui, está abrindo meus olhos para isso. Então, por enquanto, é uma informação na minha cabeça, que vai exigir passos, né? Agora vai exigir mudanças de atitude, né? E vamos ver que fruto vai colher, cara. Eu acho que a colheita disso aí é meio garantida, mas eu não sei. Não, bem dito. Enfim, eu comecei, cara. Estou há 5 meses, dos quais 3 estamos trancados. Então, não aceite muitos conselhos de ministério pastoral da minha pessoa, não. Eu estou refletindo só ainda. Tá certo. Tá certo. Mas acho que o crescimento é paciente, né? A gente Lógico. vai aos poucos para... É uma semente que eu estou plantando. É isso que eu quero dizer, né? Eu acho que essa é uma semente que vale a pena jogar. Vamos jogar, vamos ver o que dá. Eu não sei ainda, mas... Enfim. Fala aí, Lucão. Não, eu tive uma experiência parecida. Eu tava no... Não foi uma senhorinha, mas foi um taxista, mano. E eu trabalhava no Pinheiro Neto. Então era o auge do meu sonho profissional, né? Para mim, eu ia ficar lá até eu morrer. Eu ia fazer carreira, ia virar milionário e ser bem Pinheiro sucedido Neto na vida. Leite. Já pensou? E um dia eu tava no táxi, o cara colocou uma música e eu expliquei, era uma rádio gospel, eu conversei com ele um pouco sobre a música, né? Daí eu peguei o táxi de novo com ele na semana seguinte e ele falou, você sabe que eu tava orando e Deus falou pra mim que você vai ser pastor. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Cara, eu fui na lata, falei, não, pastor não vou ser não. Cuidado com essas revelações aí. Daí eu contei você checar que espírito você tá ouvindo aí. Põe a linha. Cara, eu contei pros meus pais e esqueci, né? Depois, quando eu tava no seminário já, e daí meu pai falou pra mim, você lembra daquele taxista que tinha te falado? Pois é, né? Então, talvez essa... Mas a lição que fica pra mim é uma lição de humildade, né? De não achar que as coisas se limitam a só ao que a gente consegue compreender. Exato. E talvez até essa questão do Ambrósio, né, tendo retirando o véu do sentido espiritual das escrituras, de você conseguir entender aquilo espiritualmente, né, o véu místico que ele fala aqui, tem a ver com isso também, né, de você se aproximar das escrituras com a humildade de quem recebe do próprio Deus, não apenas de quem recebe alguma coisa de alguém, mas alguém que recebe do próprio Deus. É que esse tipo de receber, no caso, é a implicação do que significa ser unido com Cristo, né? É o fruto da união com Cristo, inclui essa participação que está acontecendo na mente divina, né? Na mente do Deus triuno. Não é simplesmente imaginar o que o texto está fazendo e querer aplicar em todos os contextos da minha vida, né? É justamente ser o que a palavra diz que o Espírito faz, transforma a tua mente para você receber a mente de Cristo. Então, essa própria humildade que Agostinho está querendo emular e ter, é algo que distintamente é o que o Espírito promete fazer, né? É justamente o que o Espírito promete fazer em mudar o nosso pensar. E não é que ele elimina, né, os processos cognitivos da pessoa, mas ele, nessa participação de trazer você para participar do intelecto, da mente de Cristo, e você pode jogar outra faculdade psicológica aí da vontade, é a mesma coisa, né? Exato. As duas faculdades, tanto o entendimento quanto a vontade,
unidos com Cristo e daí participam na vontade e no entendimento, no conhecimento de Cristo. E daí você então consegue ver a Deus e você consegue amar a Deus, né? Então, as duas faculdades são exercidas assim. E até essa frase da mente de Cristo é algo interessante pensando agora, que é o tipo de pensar que o Espírito está fazendo em você é algo que é parecido com a forma que Cristo em si mesmo pensava, né? Não é algo que é espiritual de forma completamente abstrata, né? Da realidade, completamente abstrata da forma cognitiva que tu conhece. Mas o exemplo que tu tem que pensar do tipo de pensamento que tu está sendo formado, que está sendo formado em você, é algo que existia em Cristo mesmo. Então você tem uma forma de também estar reaprendendo a ser humano em termos da humanidade de Cristo, né? Exato, porque o ser humano não é ruim em si mesmo, em termos de a natureza é redimível, né? Exato. O que é material provém de um Deus bom. Uhum. E o efeito do pecado é vencido pela graça que é derramada. Então, existe a redenção, não existe a substituição daquilo que existe. Não existe a substituição da cognição ou a substituição da vontade. O que existe é a redenção dessas coisas. Redenção né? desses fatores. A nova criação. Muito bom. Vai tendo uma congruência, né? Vai gerando uma congruência entre o que a gente vai lendo aqui no livro e as experiências que a gente vai tendo também, né? Cada vez mais a gente percebe coisas que Agostinho passava que a gente acaba passando diariamente e vai refletindo da mesma forma que ele vai refletindo no livro. Imagina, no decorrer de toda essa bibliografia dele, ele com uma percepção cristã já, com muitos anos vividos, e no período no período que passa o livro 6, ele não tinha nenhuma forma de entender ou compreender. Da mesma forma que em vários momentos da nossa vida a gente passou por momentos, aspectos, questões que a gente não tinha como entender, mas vai passando o tempo e a gente vai entendendo, ou pelo menos abrindo um pouco mais os olhos por que aconteceu aquilo, quais foram os motivos e por que Deus nos guiou daquela forma e essas decisões que a gente foi tomando. Daí, para a gente finalizar aqui, porque o tempo está correndo, a última frase aí que é uma oração linda, né? Mas eis que aí estás, e nos livras dos erros miseráveis, e nos reconstituis no teu caminho, e nos consola e dizes, correi, eu vos levarei, e vos conduzirei, e é lá que eu vos levarei. Ou seja, o retorno até o próprio Deus é conduzido e é levado pelo próprio Deus, né? Correi, mas saiba que eu que vou carregar vocês até lá. Perfeito.